noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui para o Momentos aqui de Luz do CEP. É um projeto que é realizado nesta casa, Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel, que fica no bairro Jardim Patrícia, aqui em Uberlândia, todas as quartas-feiras, nesse horário, às 21 horas. O Momentos de Luz está aqui ao vivo, trazendo assim reflexões para que nós possamos pensar, refletir, né, ao longo da semana. E o compromisso que eu tenho em receber vocês aqui hoje nessa sala virtual, para que nós possamos falar de tipos de obsessão. Esse é o nosso tema da noite. E eu espero que ao término aqui da nossa reunião nós possamos ter entendido um pouco mais a questão dessa problemática que assola a humanidade. Então, boa noite a todos, boa noite Lourdes, boa noite para cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E vamos rogar ao Mestre Jesus que envie bênçãos em favor de cada um de nós, para que possamos entender, compreender sobre esse tema que é tão delicado, porém de profunda importância para cada um de nós. Se conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então sejam todos muito bem-vindos. Se vocês quiserem colocar água para fluidificar, podem colocar, que durante aqui a nossa fala, a espiritualidade estará agindo em favor de cada um de nós. Tipos de obsessão. Essa lição está no livro da Joana de Ângeles. O livro dela chama No Rumo da Felicidade, ditado por Joana de Ângeles e psicografia de Divaldo Pereira Franco. Para que nós possamos entender essa questão da obsessão, vamos buscar lá no Livro dos Médios. O Livro dos Médios, para quem ainda não sabe, é a segunda obra da codificação kardeciana. Allan Kardec, ele codificou 5 obras. O primeiro é o Livro dos Espíritos, o segundo é o Livro dos Médios, o terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto é o Céu e o Inferno e a quinta é a Gênese. Então, no segundo livro, que é o Livro dos Médios, o Allan Kardec, ele traz, né, minuciosamente para a gente conhecimento a respeito da obsessão, da mediunidade. Então, estudando esse livro assim de uma forma metódica, começa, termina, nós vamos entender melhor e vamos utilizar a nossa mediunidade da maneira correta, porque sabemos que a mediunidade é um talento, e os talentos que Deus nos concede devem ser para ser utilizados em nosso benefício, visando o nosso crescimento moral, o nosso aprimoramento, a nossa evolução espiritual e ao mesmo tempo para que possa ser aplicado em benefício da nossa comunidade, em benefício dos nossos irmãos. Então os talentos, eles são utilizados para isso, assim também é a mediunidade. Então, estudando o Livro dos Médios, nós vamos entender melhor essa questão da obsessão, porque a obsessão, ela campeia a nossa sociedade. Ela não escolhe pessoas, não escolhe religião, não escolhe idade das pessoas, não escolhe condição social, raça, nada disso. A obsessão, ela está aí, porque a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer a respeito da influência dos espíritos. Na questão 459, Allan Kardec perguntou assim: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossas ações? Será que eles têm a capacidade para nos influenciar tanto nos nossos pensamentos, quanto nas nossas atitudes, nas nossas decisões? Essa é a pergunta. E a resposta é que sim, que muito mais do que nós imaginamos, que de tão ordinários são eles e que nos dirigem. Então, quando nós ouvimos falar de tão ordinários são eles e que nos dirigem, nós vamos ver que frequentemente, né, são eles e que nos dirigem. Nós recebemos influência constantemente dos espíritos. Basta a gente recordar também a população aqui, os habitantes do nosso planeta Terra. A espiritualidade vem nos informar que há mais ou menos 32 bilhões de espíritos vinculados ao planeta terrestre. E desses 32 bilhões, 24 está fora do corpo físico
e apenas 8 estão aqui no mundo material. E nós fazemos parte desses 8 bilhões que está aqui no mundo físico. E nós recebemos influência constantemente, porque o número maior estão do outro lado, na vida verdadeira, que é a vida espiritual. E se nós buscarmos também lá na escala espírita, nas ordens de espírito que Allan Kardec mencionou lá, nós vamos ver que há 3 ordens de espíritos. Na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos, propensos ao mal, influência completa da matéria sobre o espírito. Eles só têm defeitos, vamos dizer assim, imperfeições a serem corrigidas. Orgulho, vaidade, ambição, prepotência, egoísmo, tudo isso ainda pertencem a eles, e muito, tá? E na segunda ordem estão os espíritos bons. Esses já modificou. Esses, o espírito já tem completo domínio sobre a matéria. Eles já não estão materializados como os da terceira ordem. E já tem as suas virtudes, já tem as suas qualidades. E propenso ao bem e faz o bem. E os da primeira ordem, que são os espíritos puros, nenhuma influência mais da matéria. Completo domínio sobre os espíritos das demais ordens. Então, olha, lá na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, são eles que vêm nos influenciar. Nós recebemos a influência deles constantemente, é onde nós devemos manter a nossa vigilância. Porque se eles estão aí nos influenciando, nós temos a nossa vontade, nós temos a nossa decisão, nós temos ali a nossa determinação em aceitar a influência ou não. Então é assim, então ele nos influencia constantemente. Por isso que a obsessão, ela está aí solta, campeando mesmo a nossa humanidade, não escolhendo quem ela vai instalar. E o Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, que é a segunda obra da codificação, lá ele define a obsessão. O que é obsessão? Porque quem sabe o que é obsessão somos nós, os espíritas, que é a minoria. A grande maioria não sabe o que está acontecendo. Irmãos nossos que estão internados nos hospícios, nos sanatórios, nas clínicas de tratamento, tidos como loucos, como perturbados, mas muitos deles nada mais são do que esse processo obsessivo, que é a interferência dos desencarnados sobre o encarnado. Os que estão fora do corpo, atuando sobre os que estão no corpo. Porque a vingança, nós aqui, quando nós estamos encarnados, tem como nós fugir, defender daquela pessoa que vem para nos fazer o mal. Tem como a gente defender, nós não vamos no lugar que ela está, a gente vai, colocar defesa na nossa casa, segurança na nossa casa, para impedir a entrada dela. Então, nós vamos utilizar os recursos à nossa disposição para fugir da presença ali daqueles que é o nosso mal, nós aqui encarnados. Mas eu pergunto para vocês, como é que nós vamos fazer para fugir da influência dos desencarnados, que não tem mais o corpo físico e nós não vemos eles, a não ser os médiuns que têm evidência? Como é que nós vamos fazer para livrar essas influências da perseguição deles? É justamente modificando o nosso comportamento, modificando o nosso modo de ser, a nossa conduta, que ainda não é uma conduta saudável, que ainda não é uma conduta cristã. É assim que nós vamos neutralizar a influência deles. Se aqui a gente foge deles, desencarnado, fica mais difícil, porque eles estão sem corpo e não tem como a gente ver se eles estão ali ou não. A gente vai sentir, nós vamos sentir, porque a obsessão, ela traz uma perturbação muito grande. Então, Allan Kardec, definindo que a obsessão, lá no Livro dos Médiuns, ele disse assim, que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, é o domínio que os espíritos atrasados nunca é praticado senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os espíritos inferiores, aqueles que fazem parte lá da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, completo domínio da matéria sobre o espírito, são materializados mesmo. Não tem nenhum interesse em melhorar,
em praticar o bem, em ajudar as pessoas. O interesse deles é voltado aqui todinho para a matéria, para as questões aqui do mundo, para os prazeres. Os bons espíritos, nenhum constrangimento inflige. Os bons espíritos, eles nos sugerem, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, coisa que, diferentemente, os inferiores não fazem. Eles querem impor as suas ideias, as suas opiniões, eles querem dominar a vontade nossa, de nós aqui, os encarnados. E isso é obsessão. Os espíritos superiores, eles nos sugerem, eles nos aconselham, mas se nós não dermos facilidade, abertura para acatar os seus conselhos, suas sugestões, eles não vão impor de forma nenhuma, coisa que os inferiores não fazem. Eles ficam ali espreitando, vigiando, observando, e uma brechazinha que a gente dá é o que eles precisam. É questão de sintonia, é questão de vibração, de tonalidade mesmo da cor, porque a nossa vibração, ela tem uma cor. Se a minha cor emite uma cor marrom, eu vou atrair para o meu lado todos aqueles que têm a mesma vibração, que é marrom. O marrom não vai atrair vermelho, não vai atrair o preto nem o branco. O marrom vai atrair o marrom, que é a semelhança, a sintonia, a afinidade ali. Por isso que estão instaladas obsessões. A obsessão, ela pode ser de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnados para encarnados e desencarnados para desencarnados também. Obsessão nunca que é unilateral, nunca que é só de um lado, é dos dois lados, tá? Daí o cuidado que nós devemos ter, porque se a minoria está encarnada e a maioria desencarnada, a influência é constante. Nós estamos mergulhados aqui no oceano de ondas, de vibrações a todo momento, todo momento. Um descuidozinho que a gente dá, nós fugimos da nossa sintonia mais elevada, sintonizamos com aqueles, uma faixa mais baixa. É onde vem ali o desânimo, é onde vem as ideias suicidas, é onde vem tudo aquilo que é contrário que nós precisamos fazer, que é o nosso bem, que é a nossa melhoria interior. Então a sugestão, as influências estão aí, mas nós que precisamos fortalecer. A gente não toma todas as precauções, as providências necessárias para não contaminar, né, esse período de gripe, dessa mudança de tempo. Fazemos de tudo para manter o nosso sistema imunológico mais elevado. Faz tudo, é mel, é própolis, é um monte de coisa que a gente faz uso para não gripar, para que o vírus passe bem longe. A gente toma as vacinas, né? Mas e as contaminações espirituais, o que nós devemos fazer? É justamente com a nossa mudança, mudar de sintonia, mudar de vibração. Mas como que eu vou fazer? O Allan Kardec perguntou, como é que nós vamos fazer a questão 466? Como que nós neutralizamos a influência dos espíritos atrasados, dos espíritos imperfeitos? Porque nós devemos neutralizar, porque senão eles vão atrapalhar a nossa programação reencarnatória aqui. Então, como é que nós vamos neutralizar? Na questão 466 de O Livro dos Espíritos. E os Espíritos responderam a Kardec, praticando o bem e pondo em Deus toda a sua fé e a sua confiança. Então, primeira coisa para neutralizar a influência dos Espíritos atrasados é praticar o bem. Porque quando nós estamos fazendo bem, e esse bem ele é muito abrangente também, porque não trata-se somente das doações materiais, só da caridade material, não. Fazer o bem, ele engloba muita, mas muita coisa mesmo. É pensamento, é ação, é palavras, tudo isso é bem. Porque a caridade nós podemos fazer ela por pensamentos, por palavras e por ações. Então, fazendo bem e colocando em Deus toda a sua confiança, sabendo que nada vai acontecer na nossa vida, que nada vai acontecer conosco, sendo que não seja necessário para o nosso despertar, para o nosso crescimento moral. Nenhuma necessidade surge na nossa vida, sendo que a gente não tenha que passar por aquela necessidade. E isso nós podemos afirmar. Tá? Então, para neutralizar a influência de praticar o bem,
Por isso que o bem deve ser incansável em nós. Jamais nós devemos sentir cansadas em fazer o bem, porque o bem, o beneficiado somos nós mesmos. Não é aquela pessoa que a gente ajuda, ela foi um instrumento, mas aquele que vai ser beneficiado, na verdade, somos nós que somos os autores daquele bem. O benefício é para nós, é crédito que nós iremos adquirir lá no plano espiritual. Faz o bem aqui e lá no plano espiritual já tem a nossa continha bancária lá, esse crédito que a gente faz. Os espíritos superiores estão sempre pedindo, faz o bem, pratica a caridade, para que nós possamos neutralizar essa influência dos espíritos. Nós não queremos o bem para nós mesmos? Queremos, todo mundo quer o bem para si. Então, como é que eu vou querer o bem para mim, estando aí suscetível de receber essas influências devido à invigilância? Devemos manter sim a vigilância constante na nossa vida. Quando Jesus diz orai e vigiai para não cair em tentação, gente, é muito sério, é muito profunda essa colocação do Mestre Jesus. Orai e vigiai, trabalhai incansavelmente. Quando nós estamos trabalhando, nós elevamos a nossa sintonia, nós modificamos o nosso padrão mental. Porque no nosso dia a dia aqui, a gente está tão preocupado com as questões materiais que nós não atinamos, né? Não tira um segundo sequer para dar valor à nossa verdadeira essência, que é espiritual. A gente nem lembra, eu sou espírito, eu estou aqui na Terra transitoriamente. A gente não lembra disso. Mas nós devemos lembrar sim que nós estamos aqui transitoriamente. É muito rápida a nossa passagem aqui, e se nós descuidarmos e ficar assim suscetível a essas influências, nós podemos abortar a nossa programação reencarnatória. Então, olha, quando que é séria essa questão da obsessão, os espíritos os espíritos atrasados, eles não têm nenhum comprometimento com Jesus, não tem nenhum compromisso, e eles estão aí para nos influenciar. Mas como é que nós vamos atrair eles? Justamente devido ao nosso modo de proceder aqui, o nosso comportamento. Iniciando a lição, a Joana de Anjos vem nos dizer que ninguém se engane. A morte é instrumento cirúrgico que desveste o espírito da sua indumentária material, mas não transforma moralmente. Porque a obsessão nada mais é do que um processo de vingança. Aquele que vem para influenciar, para obsediar, vamos dizer assim, ele se sentiu prejudicado. Então, por ele está no direito dele de cobrar. Se tivesse havido perdão, não teria obsessão. O Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala de reconciliar com os adversários, está no capítulo 12º, lá ele fala que só existe obsessão porque não houve perdão. Se tivesse havido perdão, não teria obsessão não, lá. Porque quando nós perdoamos, nós libertamos, gente, liberta. Quando a pessoa não perdoa, ela está presa ali ao seu ofensor, está presa ali. Joana de Anjos, ela até fala, ela cita ser uma figura. Não sei se vocês conhecem uma canga que colocam no pescoço ali dos bois. Os bois estão com a canga. Então os bois estão ali presos um ao outro. Não tem como. Coloca a canga no pescoço de um boi, do outro, está ali preso por aquela madeira ali no pescoço do dois. Não tem como um sair e deixar o outro. Não tem como. Assim também é a questão do ódio, da vingança. Estão os dois presos ali. Não houve perdão, mas quando perdoa, essa madeira é tirada do pescoço de um só, o outro vai ficar, porque ele não quis melhorar. Então, e isso, gente, é para o nosso crescimento moral, para a nossa libertação aqui. Às vezes a pessoa fala assim, eu não perdoo de jeito nenhum, achando que o fato dela não perdoar, ela está vingando do outro, mas ela está vingando é dela mesma, porque a falta do perdão é um sofrimento muito grande ali para aquela pessoa que mantém. Então vamos nós pensar que se aqui havia animosidade, se aqui encarnada havia contenda, o fato de um ter partido resolveu toda a questão, não resolveu a questão de forma nenhuma.
continua do mesmo jeito. A morte, não há nenhuma mudança como muitas pessoas pensam. Ai, morreu, já vou pedir ajuda, que ele tem condição de me ajudar. Não, nada disso. Nem os vícios serão eliminados com a morte e nem as virtudes serão potencializadas com a morte. Não, na verdade, nós morremos parcialmente todas as noites. Porque enquanto nós estamos dormindo, o corpo está dormindo, o espírito volta para a sua vida espiritual. Todas as noites nós temos a nossa vida espiritual. A gente vai para o plano espiritual, nós não lembramos, mas toda a noite nós deixamos o nosso corpo físico parcialmente. Fátima, boa noite para você, seja muito bem-vinda, tá? Deixamos o nosso corpo parcialmente. Só não há a morte porque há ali o cordão fluídico, o laço fluídico que liga o corpo ao espírito. E com a morte, esse laço é cortado. Então, a morte não tem nenhuma mudança. Nós dormimos com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. No outro dia nós acordamos do mesmo jeito. Não limpou nada e nem foi colocado também no momento durante o sono. Então, a morte, gente, é isso que acontece. O espírito ele retorna para a pátria espiritual do mesmo jeito. O que ele tinha aqui não tirou dele, não. Nessa passagem, desse caminho, não tirou dele. Ele vai despertar no plano espiritual do mesmo jeito. Vícios e virtudes prosseguem íncito no ser profundo. Não tem essa mudança. Então, não vamos nos iludir de forma que morreu, acabou toda aquela animosidade. Morto o animal, acaba o veneno. E isso para os animais aqui, mas para o homem não. O veneno continua no plano espiritual do mesmo jeito e com mais intensidade. Porque assim aqui nós temos os mecanismos para defender, para esconder, para nos precaver daquela influência perniciosa. E ele desencarnado, ele sem o corpo, ele vai atuar com muito mais facilidade. É onde estão as obsessões. Mas como é que nós atraímos para o nosso lado essas influências negativas? É justamente as paixões inferiores, os vícios, os instintos primitivos. É assim que nós atraímos espíritos. É o nosso modo de proceder aqui que nós atraímos, porque eles vão aproximar de nós pela a nossa sintonia, pela nossa vibração. Aquele pensamento mais constante que nós temos ao longo do dia, porque temos mais de 95 mil pensamentos todos os dias, mas tem um que é mais constante, tem um que destaca dos demais. E esse pensamento que é mais constante, que é o foco nosso, que é o centro da nossa atenção, o nosso espírito, ele fotografa esse pensamento. E a nossa aura emite esse pensamento. É onde os espíritos veem. É onde eles veem aquilo que a gente está pensando. Pela aura, a nossa aura emite esse pensamento mais central nosso. Esse que é mais permanente, que é mais constante. Por exemplo, uma pessoa que gosta de beber. Ela está ali, né, pensando, ela está ao longo do dia, pensando, à noite eu vou em tal lugar, vou pedir tal bebida, já sabe direitinho onde ela vai sentar, tudo certinho. Então ela está ali com aquele pensamento, o perispírito dela fotografa aquele pensamento e a aura emite. Quem gosta de beber, aí vinha os montes ali para ficar junto com aquela pessoa, mesmo que chega no final da tarde, ela não quer mais beber, mas a atuação deles já é tão constante que não consegue, que vai para o bar beber. É desse jeito que nós atraímos os espíritos para o nosso lado. A pessoa maledicente, o pensamento mais centrado de falar da vida alheia, de criticar, de julgar, de condenar, de censurar, está ali aquele pensamento. Só vê as coisas negativas nas pessoas, não vê nada de positivo, não vê nada de bom, é aquele pensamento constante. O que vai acontecer? Quando o perispírito registrou aquele pensamento dela, o modo dela de ser, os espíritos maledicentes vai ficar ali colado nela também. É onde acontece muita coisa ruim na nossa sociedade, viu? E assim por diante.
A obsessão só ocorre porque nós atraímos devido aos nossos vícios e às nossas paixões. Vou ler aqui o que a Joana de Anjos fala. Desse modo, pulula, além da esfera orgânica, uma população expressiva de espíritos em desconcerto emocional e moral, aqueles lá da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, propensos ao mal, pensam no mal. Aqueles lá, espíritos em desconcerto emocional e moral, que sofrendo se comprazem em afligir e perturbar aqueles que transitam no mundo, imantados paixões inferiores, cultivando vícios e escravizar aos instintos primitivos. Então, olha só, muda para a gente ver, modifica para ver. Nós vamos elevar a nossa sintonia, nós vamos fugir dessa onda vibratória dos espíritos atrasados e vamos sintonizar com os espíritos mais elevados, os espíritos da segunda ordem, que vêm para nos ajudar, para nos intuir, para dar ideia boa, para que nós possamos melhorar a nossa condição moral aqui na Terra. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. É igual assim, a nossa vida aqui é como se colocasse um carro na nossa mão e nós vamos fazer de tudo para não entrar em choque com outro carro, de jeito nenhum, conduzir certinho. Assim é a nossa vida aqui, diante dessas influências que nós recebemos constantemente. E isso é obsessão. O Allan Kardec ele define, lá no Livro dos Médiuns, 3 tipos de obsessão. A obsessão simples. A obsessão simples é essa influência que nós recebemos, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 459. Se os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações. E a resposta é que muito mais do que nós imaginamos, que de tão ordinários são eles que nos dirigem. Essa influência comum, a gente sabe que está sendo influenciado, mas a gente dá conta, a gente consegue livrar dessa influência através da mudança de pensamento, através da oração, através do trabalho, do bem. A gente consegue. A obsessão simples é uma sugestão que a gente recebe. Vem uma ideia ali e a gente acata essa ideia, mas depois a gente vê que aquela ideia não é nossa e a gente modifica. É igual o GPS. O GPS, quando a gente erra ali, né, tá lá, e traçou lá a rota pra gente. A gente erra e fica assim, recalcular a rota, e ele recalcular a rota. Assim também, na influência, assim, nós recalculamos a nossa rota. Mas tem a fascinação, que é o segundo grau da obsessão. A fascinação é mais grave, porque na fascinação, o espírito ele fica todo vaidoso. Olha aqui a fascinação, é o mais perigoso. Na fascinação, o obsessor é habilidoso e sedutor. O desencarnado, o que o encarnado não está vendo, ele é habilidoso, ele é sedutor e paralisa o discernimento do encarnado. O encarnado acha que ele é um Deus, ele acha que ele é um santo. Mas o que vai atrair o desencarnado nesse grau aqui? É o orgulho. É o orgulho, é o egoísmo, é a presunção, é a prepotência, é a vaidade. A pessoa é vaidosa e o espírito vai estimular nele o ponto fraco dele, o ponto nevrálgico dele. Se ele é orgulhoso, ele vai ativar o orgulho nele e ele vai achar que é só ele que sabe, que só ele faz as coisas certas, que só as ideias dele que está certa. Então a fascinação é muito grave. Como ele acha que sou ele que está certo, ele vai fugir de todas as pessoas que podem abrir os seus olhos. As pessoas que vai mostrar para ele que está agindo sob influência. Ele vai fugir de todo mundo. No nosso meio, nas casas espíritas, não tem pessoas nesse grau da obsessão que saem, descombina ali com os membros da casa espírita, com a diretoria da casa, e sai, funda a casa, depois não dá certo, e fica assim, sem ter compromisso de verdade com nenhuma casa espírita. É fascinação, é um grau muito grave esse da fascinação. E o terceiro é a subjugação. Na subjugação, o obsessor anula a vontade do obsediado. E o obsediado passa a fazer o que o obsessor quer fazer. Ele perde o discernimento, ele perde a razão,
Ele fica assim, sendo conduzido mesmo pelo desencarnado. Então, gente, para que nós possamos buscar o equilíbrio para a nossa vida, atrair para o nosso lado a presença, a companhia dos espíritos mais elevados, é necessária a nossa mudança de pensamento, a nossa mudança de sentimento, o nosso comportamento. Porque a obsessão tem um tratamento sim, mas não basta só a pessoa ir na casa espírita, pedir um trabalho de desobsessão para ela ouvir a reunião doutrinária, receber o passe, a frutificada. Tudo isso ajuda demais. Vamos dizer assim que é 50% desse tratamento, infalível. Mas os outros 50% é da pessoa. Porque se ela não melhorar, aqueles espíritos que estavam atuando sobre ela, eles até podem ser esclarecidos, podem ser doutrinados, vai seguir o seu caminho. Mas se ela não mudar, ela vai atrair por o lado dela outros espíritos que estão lá no plano espiritual guardando essa reparação. Então é assim, tirou aqueles ali, mas vem outros e vai sim. Enquanto a pessoa não melhorar, não mudar o seu interior, não purificar o seu sentimento, essas obsessões continuam. Mas a doutrina espírita, ela nos dá o recurso necessário, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, onde o Allan Kardec perguntou assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Olha só que pergunta. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos responderam: conheça-te a ti mesmo. O meio mais prático, mais seguro de melhorar nessa vida e resistir à atração do mal, conheça-te a ti mesmo. É voltar o olhar para dentro de nós mesmos e ver o que nós precisamos modificar, a reforma que precisamos fazer em nós, a mudança. É isso, é olhar como que está o orgulho, a vaidade, a aceitação, a paciência, a resignação, o respeito, a dignidade. É olhar, é nós tirar uma fotografia de nós mesmos. A gente tira a fotografia do nosso corpo para postar nas redes sociais. Isso aí todo mundo tira, né? O que mais tem no Instagram é foto das pessoas. E o interior? Como que está o nosso interior? Agindo assim, meus irmãos, nós vamos atuar no cerne da questão. Quando a gente detectar que o egoísmo está muito exacerbado, nós vamos diminuir o egoísmo. O orgulho é a mesma coisa. Por isso que o André Luiz, lá no seu livro Sol nas Almas, um livro maravilhoso, ditado por André Luiz, psicografia de Chico Xavier, lá ele fala que nós devemos ter 1 hora de humildade. Nessa hora de humildade, vamos ser humildes de verdade mesmo. Reconhecer as nossas imperfeições, reconhecer as nossas dificuldades e esforçar para melhorar. 1 hora de humildade por dia. Nada de presunção, nada de vaidade, gente. É pura ilusão das pessoas, pura ilusão. Aquele que acha que ele é o supra-sumo da inteligência, gente, e os outros mundos mais adiantados? Conhecimento do universo, e a pessoa acha que ela é o supra-sumo, que ela humilha as pessoas. Tanto que no Evangelho tem uma lição: missão do homem inteligente na Terra. Será que é de espezinhar os retardatários, né? De ajudar? Então, a obsessão é isso. Só existe obsessão porque os encarnados, as pessoas não se dispuseram ainda a melhorar. Melhora para ver, não vai haver sintonia, não vai haver ligação, não vai haver ligação. E isso só se dará com esse autoconhecimento, com a tão falada, tão divulgada, tão propagada reforma íntima, em que as pessoas têm medo. Para nossa reforma íntima não tem medicamento na farmácia não, viu? Não tem tratamento cirúrgico, não tem essas modificações que as pessoas fazem, esses processos, né, de embelezamento, não existe. Para a nossa reforma íntima, nós dispusermos a melhorar, a modificar os nossos hábitos, colocar a nossa vontade em ação.
Lá no Livro dos Espíritos, é uma questão 909. O homem pode corrigir as suas más inclinações? Nós podemos corrigir as nossas más inclinações? E a resposta é que sim, fazendo esforço muito pequenininho. O que falta é a vontade. Mas como a vontade é fraca, essa é a resposta. E é verdade, para esse melhoramento a nossa vontade é fraca. Nós queremos terceirizar a nossa saúde, gente. A saúde mental, não tem como terceirizar ela, que é um trabalho interno. É o equilíbrio das nossas emoções. Então isso é obsessão, tá? É o que eu pude trazer aqui nessa noite para que nós possamos entender. Não vamos culpar os desencarnados, não. Eles só estão junto de nós devido ao nosso modo de ser. Vamos modificar para a gente experimentar. Vamos experimentar a nossa mudança, o trabalho no bem. Naquela resposta da questão 466, como que nós devemos fazer para neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e colocando em Deus toda a sua confiança. Então é isso, praticar o bem, fazer a caridade, ajudar as pessoas. Praticar o bem em relação a nós mesmos, que é a nossa mudança de comportamento, a libertação dos vícios, é assim, essa é a reforma, tá? A receita. Então eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês, a presença, a permissão por ter deixado que a minha imagem, a minha fala, adentrasse o lar de cada um de vocês. Desejo a todos vocês que entraram aqui o meu boa noite, os que irão assistir depois. Desejo que as bênçãos do Mestre Jesus envolvam cada um com tanto amor, com tanta luz, com tanta bondade, para que nós possamos sentir estimulado a essa mudança, a essa transformação moral. Que a irmã Sheila, que ela envolva com o Dr. Bezerra de Menezes, que ela envolva cada um de vocês com muita luz, com muito amor, com muita paz no coração de cada um. É o que eu desejo para todos vocês. Receba o meu abraço, o meu carinho e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. Gratidão você também, Luz, por estar aí presente do outro lado, tá? Fique com Deus. Um abraço a todos.